Graças e paz aos irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de todos quantos vieram aqui para essa noite, nós refletirmos um pouco nas Sagradas Escrituras. Só lembrando de um aviso que eu acho que não foi feito a tela, já vou pedir para que façam a tela. As inscrições do retiro para o ano que vem já estão sendo feitas com a Michele e a Andréia. Então, após o culto, você pode procurá-las e dar lá o seu nome. Nós dividimos, acho que em 5 parcelas para não ficar pesado. Então, será naquele feriado após a Páscoa. Acho que é o de Tiradentes, é isso? Né? Feriado de Tiradentes. Então, nós iremos na quinta-feira, à noite, para o jantar lá. E ficaremos quinta, sexta, sábado e voltaremos no domingo após o almoço. Então estará lá conosco o pastor Ricardo de Maringá e eu vou tentar ver se o pastor Ricardo Bitum também possa ir, nem que for pelo menos 2 dias, para nos abençoar lá com algumas reflexões, tá bom? Então fica aí a dica para os irmãos procurarem e fazerem as suas inscrições o mais rápido possível. Irmãos, eu sei que talvez eu esteja meio que equivocado, mas ao meu ver, a nossa geração, ela confia muito nos homens. Confia demais que a solução dos nossos problemas, que a solução da nossa vida virá através dos homens. Para vocês terem noção, por que é que eu estou chegando nesta conclusão de que nós confiamos muito nos homens? É que a gente entra num elevador crendo que ele está funcionando. Ninguém entraria num elevador no 15º andar sabendo que ele não está funcionando. Quem entraria? Então nós confiamos muito nos homens. Nós entramos num ônibus para viajar a noite toda, e a gente dorme, porque confiamos que o motorista não vai dormir. Quando estamos viajando, e estamos no carro, normalmente quem vai no banco da frente fica meio apreensivo. Ele freia junto com o motorista, mas quem está no banco de trás, apesar de que tem algumas mulheres que são a bênção de Deus, elas entram no carro, quando dobrou a esquina, na primeira balançada, elas já estão babando. Dormem, dormem, dormem. Nossa, como isso é bom. Eu gostaria que a minha esposa fosse assim. Mas ela não é assim. Ela entra no carro e ela vai dirigindo comigo. Cuidado, cuidado. Eu levo cada susto. Eu penso, meu Deus, o que está acontecendo? E eu olho, Eli, você vai me matar, uma hora você me mata. Mas tem algumas que são abençoadas. Elas entram e viram o pescoço e só acordam na primeira parada, porque elas querem comer alguma coisa, um docinho. Normalmente é assim. Então nós confiamos muito nos homens. Mas em contrapartida, nós somos a pior geração, a geração que mais desconfia da palavra de Deus. Nós temos uma facilidade imensa de entrar num restaurante e comermos de uma comida, achando que aquela comida foi feita na maior limpeza possível. Mas nós não temos a coragem de abrir as Escrituras e confiar na palavra de Deus. Pensando nisso, hoje eu quero refletir com os irmãos, justamente numa proposta que a nossa geração precisa, que é crescermos na fé. Sem sombra de dúvidas, a nossa geração precisa crescer na fé. E eu vou usar um texto que está em João capítulo 4. Não é o texto da Samaritana. É um texto que está depois do episódio da Samaritana. O texto estará projetado na versão NVI. Eu vou pedir para o Paulo fazer uma leitura. Eu poderia simplesmente usar
verso por verso, como eu vou fazer na reflexão, para sistematizar a ideia de como nós crescemos na fé. Mas como eu sei que muitos não são acostumados a ler a Bíblia e não têm uma prática, então eu vou fazer primeiro essa leitura para que tenhamos uma visão geral do texto. Para então depois começarmos verso por verso, fazermos a sintonia das ideias para fecharmos em cima desta proposta, crescendo na fé. Pode fazer a leitura, Paulo, para nós, por favor. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o filho estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galileia. Pai, graças te damos, porque a tua palavra lida foi. E o que nós te pedimos nesse momento é que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, encha a nossa vida e faça-nos crescer em fé, Senhor. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois que a gente lê um texto desse, tendo uma visão geral da leitura, não é? Aí, para compreendermos melhor aquilo que lemos, esta é a dica. Faça isso nas suas leituras bíblicas, por favor. Às vezes eu gasto um tempo para projetar estas coisas. Eu poderia simplesmente vir aqui com tudo aquilo que eu já estudei e sem fazer nada para vocês. Mas eu tento ao máximo facilitar a compreensão e tentar, na indução, levá-los a uma leitura mais precisa nas devocionais que vocês fazem durante a semana. Então, todas as vezes que vocês lerem um texto, comecem tentando compreender o que foi lido, para depois a gente tirar as aplicações, as lições que o texto tem para nos dar. Então, para a gente compreender esse contexto, qual é o foco do texto? O que é que João está relatando? O que é que João está demonstrando aos seus leitores? O foco do texto está justamente no último verso, que é o verso 54, que é o segundo milagre, é a narração do segundo milagre de Jesus Cristo. Ele faz questão de mencionar: este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus fez. Vale lembrar que João pega 7 sinais miraculosos para descrever a obra de Jesus Cristo na face da terra. Ele usa 7 milagres para descrever o seu livro. E estes 7 milagres estão sequencialmente até o capítulo 11, terminando com a ressurreição de Lázaro. Então você tem a narração do primeiro milagre no capítulo 2.
No capítulo 4 você tem a do segundo, e assim por diante, até chegar no 7º, que é a ressurreição de Lázaro. Falando nisso, qual foi mesmo o primeiro sinal miraculoso de Jesus? Está em João capítulo 2. Transforma a água em vinho. E João, muito detalhista, ele diz, e este foi o primeiro. Neste outro ele diz, e este foi o segundo. Então João, ele é um homem muito específico naquilo que ele se propôs a falar sobre Jesus. Só que João, ele termina o seu livro não reduzindo Jesus Cristo a 7 sinais. Pelo contrário, ele diz que Jesus fez muito mais do que 7 sinais, a ponto de que se ele fosse escrever todos os livros, não caberia na face da terra sobre a obra e os sinais que Jesus fez. Então ele está dizendo, de todos que eu vi, que eu presenciei, eu separei 7. Destes 7, eu achei eles mais específicos para que eu então produzisse essa obra, narrando como que foi o ministério de Jesus na face da terra. Não fica mais fácil já para você compreender o texto? Com certeza. Então a segunda pergunta que a gente deve focar aqui, onde Jesus estava? Porque se ele está realizando o segundo milagre, ele estava em algum lugar. E o verso 46, que é o primeiro verso, diz que ele estava visitando Caná da Galileia pela segunda vez. Então lembrem-se, o primeiro sinal foi onde? Caná da Galileia. Ele está pela segunda vez visitando Caná da Galileia. Se ele está visitando Caná da Galileia, ele está vindo de algum lugar. Ele não caiu do céu em Caná da Galileia. Ele está vindo de algum lugar. Se você prestar bem atenção no verso 3 do próprio capítulo 4, você percebe que Jesus estava na região da Judéia. E alguns judaizantes, alguns fariseus, começaram a criticá-lo e a persegui-lo. Então ele sai da Judéia em direção a Caná da Galileia, e pelo visto havia 2 caminhos, mas ele pega um caminho diferente do costume do caminho que os judeus pegavam, para desviar de Samaria. Ele entra pelo caminho de Samaria. E vai no capítulo 4, você percebe ele chegando em Samaria. Especificamente na cidade de Sicar. E na beira de um poço, ele evangeliza uma mulher que tinha 5 maridos, ou era 6? Tinha 6. Tinha 5, e o que estava com ela não era marido dela. Então, Jesus dá essa palavra para ela, e os discípulos haviam ido à cidade de Sicar comprar pão. E eles voltaram e não trouxeram ninguém para ouvir Jesus. Mas aquela mulher adúltera, ela volta para a cidade correndo e traz a cidade toda. E você percebe que Jesus fica em Sicar 2 dias. Está aí no capítulo 4. Chega lá na sua casa e leia. Eu não vou falar o versículo não. Leia para você ver. E Jesus fica ali 2 dias em Sicar. E depois desses 2 dias, partiu para Caná da Galileia. Jesus partiu para Caná da Galileia. Tudo isso está ali no capítulo 4. Então, Jesus está vindo da Judéia, passa por Samaria, evangeliza aquela mulher, ganha uma cidade inteira e parte para Caná da Galileia. Aí os versos, se você prestar atenção no enredo, vai demonstrar personagens. E quais são os personagens envolvidos na história? Você tem, em primeiro lugar, um pai extremamente desesperado, buscando a cura para o seu filho. Um pai que não tinha como resolver o problema de seu filho, o problema de saúde. Ele corre buscar a cura para o filho. Você tem um garoto extremamente febril, numa época em que não havia nenhum antifebril.
As pessoas morriam de febre. Deu febre naquela época, morte. Morte certa. Até Jesus, quando chega em Cafarnaum com Pedro, e aí os discípulos estão ali reunidos, de repente ficam sabendo que a sogra de Pedro está com febre. E Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Alguns historiadores disseram que Pedro ficou um pouco chateado com Jesus, porque não era para Jesus ter curado a sogra. Não deixa a sogra morrer de febre. Por isso que Pedro negou Jesus lá na frente, né? O Paulo que está dizendo. As sogras peguem o Paulo depois. Mas então você percebe que era uma época crítica. E você tem essa situação. Um pai desesperado, um filho doente. E de repente você encontra aqui, como eixo da história, um homem, Deus. E um Deus, homem. Que loucura! Como que pode isso? Do caos à realização. Do fracasso ao sucesso. Esta foi uma caminhada que este homem tinha tudo para crescer na fé. Então, em primeiro lugar, agora fica mais fácil, em primeiro lugar, crescemos na fé quando nós buscamos Jesus. Crescer em fé é buscar Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Crescer em fé não é participarmos de movimentos que estimulem a nossa conquista, a conquista de coisas materiais. Não. Crescer em fé é buscar quem é o autor e consumador da nossa fé. E este homem faz isso. Agora, você percebe neste texto, nestes dois versos, verso 46 e o verso 47, bem especificados aí, você percebe um homem extremamente aflito. Só quem é pai sabe o que é ver um filho passando por uma enfermidade. Só quem é pai sabe o que é ter um filho que você faria tudo para que ele ficasse bom. Você pegaria até a enfermidade dele para você. Só um pai que passa por isso sabe o quanto é difícil e o quanto isso provoca aflição no coração de quem está passando. Então você percebe no verso 47, um homem que ouve falar de Jesus. Provavelmente ele tenha ouvido tanto em Cafarnaum, porque Cafarnaum foi a espécie de um QG ministerial de Jesus. É como se Jesus tivesse montado em Cafarnaum o seu quartel-general. Dali saíam todas as missões de Jesus. Ele ouve falar lá em Cafarnaum que Jesus está chegando na região da Galileia, especificamente em Caná da Galileia. Aí ele tem razões suficientes para ir buscar Jesus. Primeiro porque ele ouviu falar de Jesus ali em Cafarnaum e sabia o que Jesus havia feito em Cafarnaum. Tanto é que uma das falas de Jesus é: ai de ti, Cafarnaum. Se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido e vocês não se arrependeram. Então Jesus fez muitos sinais em Cafarnaum. Agora, ele tem um motivo a mais para ir a Caná. Porque em Caná foi realizado o primeiro milagre. Caná da Galileia estava feliz, estava explodindo-se em alegria, porque o milagreiro, homem-deus e Deus-homem, havia retornado àquela cidade. Não sei se foi fazer uma visita para ver se aqueles noivos ainda estavam casados. Certamente.
Ele estava em Caná da Galileia fazendo uma visita. Caná da Galileia, vale lembrar, que era uma cidade serrana. Eu tenho uma vontade, um sonho ainda, se Deus quiser realizar, de um dia poder viajar para aquele lado. Deve ser maravilhoso andar aqueles caminhos onde Jesus andou e conhecer, vivendo a estrada, o percurso, a caminhada de Jesus. Então, certamente, o que levou esse homem a buscar Jesus foram os testemunhos que ele ouviu em Cafarnaum e em Caná da Galileia. Então, esta deve ser a nossa motivação em testemunhar. Nós precisamos testemunhar de Jesus, para que através do nosso testemunho, pessoas sejam despertadas a também buscarem o Jesus que nós servimos. Através das nossas experiências, levar as pessoas a correr em busca deste Jesus maravilhoso. Só que o nosso testemunho precisa ser um testemunho diferente do testemunho desse pessoal aí, viu? Por favor. Nosso testemunho precisa ser um testemunho que desperta consciência. Consciência em nós mesmos e consciência em quem há de nos ouvir. Que consciência? Consciência de quem somos, de quão fracassado nós somos, de quão pecador e inútil e vaso de barro somos. Este é o testemunho e a consciência que deve ser despertada em nós. Nós falarmos de um Deus que habita em nós, mesmo sendo nós vasos frágeis de barro, nós carregamos Deus. Então esta é uma consciência que precisa ser desenvolvida em cada um de nós. E a partir das nossas experiências, conduzirmos outros a buscarem Cristo. Certamente este centurião recebeu um testemunho consciente. Porque você percebe como ele chega ali, diante de Jesus? Ele não chegou dando carteirada. Ele não chega impondo, como muitos que acham que estão caminhando em fé, mas estão tão doentes, que eles chegam em Jesus dizendo o que ele precisa fazer. Como se ele fosse o cachorrinho e a gente bate o pé nervoso, fala um pouco mais alto e ele tem que colocar o rabinho no meio das pernas e sair correndo para fazer o que a gente quer. Ei, a situação é inversa, querido. O processo é inverso. Não é porque Marcos descreve Jesus como servo sofredor que ele está querendo passar para nós que ele é o servo sofredor, e por ele ser o servo sofredor, a gente fala e ele sofre para fazer o que a gente quer. Ele é o servo sofredor, mas de Deus. Deus escolheu Jesus e jogou nele, fez nele tudo o que era para fazer em mim e em você por causa do nosso pecado. Por isso que ele é o servo sofredor, mas ele é o servo sofredor de Deus. Para mim e para você, ele é Senhor, ele é o Kyrios das Sagradas Escrituras. Para ele, nós batemos a continência e baixamos a voz e o olho para falar com ele. Não é de cabecinha erguida e falando, é assim e assado, não. A história com Jesus é outra. Ele é Senhor. Ele é aquele que detém a maior patente militar, espiritual. Ele é aquele que diz às estrelas e chama cada uma pelo nome e elas vêm e obedecem. Esse é o Jesus das Sagradas Escrituras. É esse Senhor
É essa consciência que precisamos ter. E o nosso testemunho partir desta consciência. E pararmos com essa doença de ficarmos dando ordinhas para Jesus. Nosso testemunho não pode ser só um testemunho que desperta consciência, mas um testemunho que desperta interesse. Ele ficou tão interessado que o texto diz que ele procura Jesus e suplica por Jesus. Olha a consciência. Ele suplica. Sabe alguém que chega miando para Jesus mesmo e fica ali dizendo, por favor. Não é alguém que chega e diz, agora. Não. O interesse desse oficial é demonstrado de modo muito prático. O Ricardo e a Tânia já viajaram para essa região aqui, foram privilegiados, né, de estar ali, de presenciar isso. Mas Cafarnaum, geograficamente, ela fica perto do lago, ali embaixo da Galileia, é isso? Cafarnaum está à beira do lago. Caná está na serra. De Cafarnaum para Caná, dá mais ou menos uns 40 quilômetros. 40 quilômetros. E nós estamos falando de uma época em que não tinha viagem aérea, não tinha um carro. O máximo era um jeguinho. Além das estradas perigosíssimas e de um sol que deve ser causticante. De um sol causticante. Então esse homem demonstra o interesse saindo do aconchego do seu lar, deixando a sua patente de oficial, porque ele era oficial de Herodes. Ele não era um oficialzinho. O texto diz que ele era oficial do rei. É alguém de extrema importância, que deixa o seu cap, deixa as suas estrelas, as suas geminhas, e sobem. Sobe como um qualquer. Sobe como um fracassado. E é assim que a gente deve buscar Jesus, como alguém fracassado. E ele sobe dessa forma. E olha, extremamente numa estrada perigosa. E ele busca Jesus, interessado na coisa certa. Ele pede a coisa certa. O que é que ele chega pedindo para Jesus? Eu quero uma casa nova. Eu quero um carro novo. É isso que ele chega pedindo para Jesus? Não. Ele chega pedindo a coisa certa. Ele pede vida para o seu filho. E o que é que Jesus veio dar, gente? Ele veio dar casa? Ele veio dar carro? Ele mesmo disse que veio dar vida e vida plena. E ele vai pedir a vida plena. O que tem te levado a buscar Jesus? Por que você está buscando Jesus? Busquemos Jesus, reconhecendo os nossos fracassos, reconhecendo as nossas falências. Não ousemos pensar que devemos buscar Jesus porque Ele precisa de nós. Pelo contrário, é nós que precisamos dEle. Ele nos usa simplesmente para abençoarmos outras pessoas. Então, vamos demonstrar para nós mesmos quão interessados estamos em Jesus. E a gente conhece, a gente sabe mais do que ninguém do nosso real interesse por Jesus. O nosso real interesse por Jesus pode ser visto, por exemplo, como o aviso que o Paulo deu, chamando crentes para orar. Não vou no culto de oração, não.
Para quê? Tem coisa melhor aqui, olha, tem essas novelas que me edificam muito, então eu vou ficar aqui assistindo isso daqui, porque isso me edifica. Será que eu estou interessado por Jesus quando dá domingo de manhã, 9 horas da manhã, para estudar a palavra de Deus, e eu, não, acho que hoje eu vou ficar dormindo, eu estou muito cansado, a semana foi difícil. Ei, você está interessado por Jesus? Tem certeza? Mas qual Jesus? Que Jesus é esse que desperta esse interesse no coração? Não esquenta não, meu amigo. No dia do juízo, falando em juízo, ontem conversando com os jovens sobre o juízo final, né, porque eu estou terminando o discipulado com eles, eles ficam assim, com os olhos parecendo que estão saindo da cara, e eles dizem, será que é o Itamar ou é o Bin Laden que está aqui? Porque está falando de um Deus que vai julgar a terra, que vai mandar fogo na terra, vai acabar com isso daqui com fogo! E fazendo eles lerem os textos ainda, eles ficam assim apavorados. E eu saio daqui e vou e deito e durmo tranquilo. E encho eles de tarefa, levem isso para a casa de vocês. Sejam felizes essa noite. Vão estudar a Bíblia. Não esquenta não. Nós vamos mostrar o nosso interesse para Jesus no trono branco. Vamos chegar cara a cara com Ele. E Ele fará então as perguntas e nós daremos as justificativas. Do nosso interesse, da nossa vontade, que tínhamos de buscá-lo aqui enquanto vivíamos nessa terra. Nossa, que vontade que eu tinha, Jesus. Mas sabe, parece até aquela história das bodas. Olha, Jesus, sabe, eu queria ir lá naquele culto, naquela festa que teve buscando a tua presença, mas aí eu tinha comprado lá uma junta de boi, eu não pude ir, eu tive que ir lá ver aquela junta de boi. Eu comprei umas terras distantes, eu também tive que ir lá ver aquelas terras. Jesus, eu sou novo de casado, sabe como que é, né? Só somebody love, lua de mel, então eu não pude, me desculpa, mas nessa mesma história das bodas, o final é triste para aqueles que demonstraram o interesse não por Jesus. E Jesus sabe quem é que está interessado por Ele, pelas coisas dele. Não adianta. Você pode ter 1001 razões, 1001 desculpa para chegar aqui para mim e dizer eu não venho, por isso, por aquilo, por aquilo. Não quero justificativa sua. Eu não preciso de justificativa sua. É você e Deus, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Cada um. Cada um. Em segundo lugar, crescemos na fé, não só quando buscamos Jesus, mas crescemos na fé quando confiamos em Jesus. Verso 49 e verso 50. Você pode ler, Paulo, por favor? O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Por isso que é difícil confiar em Jesus, né? É difícil confiar em Jesus. Olha o que Jesus faz. Vocês estão percebendo que esse homem, ele caminha 40 quilômetros, e ele vem nesses 40 quilômetros construindo uma expectativa dentro do seu coração. Ele chega diante de Jesus, primeira coisa que ele faz é expor a sua aflição. Ele não só expõe, mas depois ele implora, ele suplica. Vem, por favor, vem comigo. Meu filho vai morrer. Se o senhor não vier, o meu filho vai morrer. Aí você percebe
que as expectativas desse homem, Jesus contraria. Jesus, não, eu não vou com você, não. Você já recebeu um não naquilo que você esperava assim? É bom? É bom. Quer um exemplo? Pegar os jovens e os adolescentes. Está apaixonado por uma menina, ou a menina está apaixonada pelo menino, aí chega e se declara e a pessoa diz, não é momento. Como que você sai? Sai frustrado, não sai? Esse cara aqui, ele estava cheio de expectativas. E ele chega com as expectativas e Jesus diz, não, eu vou contrariar o desejo do seu coração, cara. Sabe por quê? Eu quero te ensinar a crer do jeito certo. Se eu for com você, você vai ser mais um na multidão. Por isso que Jesus quer ensinar este homem a crer. O difícil, o lamentável, é que as pessoas de lá, da época de Jesus, melhor, as pessoas de cá são iguais às pessoas de lá. Só creem se veem, ou melhor, só creem se virem sinais. Esta é a grande dificuldade. E Jesus, então, se nega a descer com esse homem, como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu não vou descer lá para realizar o show da fé, não. Não vai ter show da fé hoje. Não tem. Não adianta programar a semana milagrosa lá, não. Eu não vou descer, eu não vou. Nem das causas impossíveis. Não vou descer, não adianta. Aí esse homem tem duas atitudes de quem realmente confia em Jesus. A primeira atitude de quem confia realmente em Jesus é que ele se sujeita a Cristo. Venha comigo, ele chama, e Cristo lhe diz, não vou, pode ir, teu filho vive. Se esse homem quisesse não se sujeitar a Cristo e dizer, então o senhor não vai comigo por bem? Eu sou um oficial de Herodes e eu vou convocar a guarda e nós vamos levá-lo coercitivamente. Sérgio Moro vai mandar um mandado para que o senhor seja coercitivamente conduzido até o meu filho e realize o que ele precisa. Se esse homem não confiasse em Cristo, ele não se sujeitaria. Ele usaria este argumento, porque ele tinha um poder, ele tinha uma influência. Ele tinha. Então, somente quem deseja crescer na fé se sujeita ao autor e consumador da fé. Só quem deseja crescer na fé. Então aqui você percebe que ele chega a Jesus como todos chegavam, querendo ver alguma coisa, querendo sentir alguma coisa. E Jesus dá uma dica no verso antes, dizendo, vocês só creem se virem sinais. Mas eu não vou, se sujeita. É como se Jesus estivesse fazendo uma crítica à fé que se embasa em sinais. Isso nos faz lembrar de Tomé. Tomé era um cara faltoso nos cultos, sabia? Se você ler o Evangelho de João, você percebe que ele era faltoso nas reuniões. Ele faltava nas reuniões. Jesus aparece 2 vezes e ele não estava nas 2 vezes que Jesus aparece. João é específico em falar isso. Ele não estava. Não sei se foi no culto da quarta ou se foi na escola bíblica.
Mas ele não estava. E aí, quando disseram a ele que Jesus havia ressuscitado, ele disse: não, que bobagem é essa? Tomé era como um cientista. Ele disse: que bobagem é essa? Eu só acredito se eu tocar nos furos. Aí na terceira aparição de Jesus, está lá o Tomé, todo trêmulo, e Jesus chega: e aí, cara? Beleza? Toca aí. Põe o dedo, Tomé. Ele fica apavorado. Primeiro Jesus atravessa uma parede. Você já pensou? É um fantasma? Não, eu também tenho fome, também tenho sede. Vamos comer junto? Jesus já vai quebrando todos esses medos de Tomé. E aí ele olha para Tomé e faz essa mesma crítica. Poxa, Tomé, então quer dizer que você só acredita porque tem esse sinal aqui que você vai tocar? Mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. E é o que Jesus está fazendo com esse homem. Se sujeite a Cristo. E é difícil se sujeitar a Cristo, irmãos. Uma irmã muito preciosa me enviou o vídeo da última fala do Shed, do pastor Shed, no hospital. Ele foi diagnosticado com câncer e ele não quis se submeter ao tratamento quimioterápico. Ele disse: não vou prolongar os meus dias. Deus é o autor e consumador da minha fé. Eu vou passar pelo que tiver que passar e vou me sujeitar à vontade dele. Se ele permitiu isso, é porque eu preciso passar por isso. E na última fala dele, ele dizendo das dores agudas que ele sentia nos ossos. Ele diz com uma ferida nos lábios, dizendo que o sofrimento dessa terra não se compara com a glória que haveria de receber. Aí na manchete do UOL estava assim: hoje morre Fidel Castro, que matou mais cristãos na história do que um monte de gente junto. E do outro lado, hoje morre o teólogo e pastor Russell Shedd, que disse que a doença foi a melhor experiência de sua vida para sentir-se desmamando-se dessa vida passageira e ligando-se à vida eterna. Cara, isso dá vontade de chorar. Na época de seminário do Vale da Bênção, eu tive o privilégio de ter aulas com esse homem. Ele deu aulas de teologia do Novo Testamento, ele deu alguns blocos de homilética. E eu tenho lembranças boas desse irmão precioso. Eu e mais 2 alunos tivemos o privilégio de empurrar o carro dele para dar tranco. Um Santanão daqueles bicudão antigo, caindo os pedaços. Aí me lembro como se fosse hoje, naquele dia estava tendo uma conferência lá no seminário e tinha aqueles pastorzão de renome, sabe, aquele Jabes Alencar, estavam na época do ômega australiano, aquele azul metálico, coisa mais linda, aquele bichão parado lá, e aqueles homens com aqueles ternão, coisa mais linda, e vem o Shedd saindo da sala com seus alunos, e vamos subir para a aula, para aquela conferência. Chega lá, ele senta numa cadeirinha, com a roupinha de tergal. Aí as pessoas lá em cima, lendo a Bíblia, convidam ele para subir. Ele diz: não, vou ficar aqui mesmo. Aqui eu me sinto melhor. Só que o povo lá de cima estava abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia traduzida. Sabe por quem? Por ele. E ele lendo a Bíblia em hebraico e no grego, nas 2 versões. Ali embaixo, sentadinho. Na época do seminário aqui em Betânia, ele veio dar um bloco, e o Ricardo de Maringá fala isso para vocês. Na hora que ele desce do ônibus, os alunos correm e querem carregar a mala dele. Aí ele olha para os alunos:
minha mala carrego eu. Saíram todos frustrados. Não, puxa-saquismo não vem. Não vem com esse negócio para o meu lado, não. Ele era desse jeito. Um homem simples, que se submete, se sujeita à vontade de Cristo. Quando a gente sente uma dorzinha, o que é que a gente faz? A gente desconfia de Deus. Eu fico pedindo, Deus, ajuda-me a crescer na fé, a ponto de, se um dia eu tiver que passar por um troço desse, Senhor, que seja assim também, por favor, mas me livre desse negócio aí. Me ajuda a morrer igual um passarinho, não com um tiro, mas dormindo, coração parar, ficar fraco. Mas eu não sei o que me espera. Você sabe o que te espera? Então, só alguém que se sujeita à palavra de Deus é capaz de passar por uma prova, glorificando e exaltando Jesus. Segunda atitude de quem confia em Jesus é que não só se sujeita a Cristo, mas obedece à sua palavra. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, eu tenho a ligeira impressão que as situações impossíveis na nossa vida, elas servem para nos mostrar que a nossa influência, que o nosso poder é relativo. Que esse homem tinha uma influência, esse homem tinha um poder, mas a influência dele e o poder dele eram relativos, porque ele não conseguiu resolver o problema de seu filho. As dificuldades da nossa vida, as coisas impossíveis, é para nos mostrar que poder absoluto é só Deus quem tem. É só Jesus que tem o poder absoluto. Ele é o detentor de todo o poder. Ele. Não existe poder fora de Jesus. E esse homem é uma demonstração exata. E Jesus está ensinando este homem a mostrar para ele mesmo que a fé dele deveria ser uma fé diferente da fé curiosa da multidão, da fé que só queria ver sinais. Por isso que Jesus diz para ele: não, eu não vou, vai, confia, vai, que o seu filho vive. E esse homem então confia apenas na palavra de Jesus. Como ele era um oficial, eu imagino que ele deve ter participado de algumas batalhas, de algumas guerras, de algumas caminhadas difíceis. Mas esta aqui eu acho que tenha sido a caminhada mais difícil, a batalha mais difícil que esse homem enfrentou, porque essa batalha não se restringia a uma guerra comum, essa batalha se restringia a uma necessidade imensa de um amor de um pai que queria ver o filho bem, de um pai que faria tudo para ver o filho bem. Eu e Ellen temos nos desdobrado em 30, porque nós queremos ver o Lucas se desenvolvendo nesta enfermidade que veio, queremos vê-lo desenvolvendo para exaltar Deus, para glorificar Deus. A gente faz tudo o que precisa. Esse pai está fazendo a mesma coisa. Agora, por que essa foi a caminhada mais difícil? Essa foi a caminhada mais difícil porque, imagine, ele está voltando. São 40 quilômetros de volta. Ele não tinha uma TV para ligar, para distrair a mente. Porque hoje nós nos distraímos. Quando você está muito preocupado, o que você faz? Liga lá um negócio para fazer um barulho. Tem gente que é tão perturbado
que ele já entra no carro, na hora que ele está partindo, o rádio já liga junto com o carro. Porque ele não consegue ficar em silêncio, ele não consegue ouvir o silêncio. O silêncio perturba, ainda mais quando está aflito. E esses 40 quilômetros sem uma TV, sem um celular, sem um WhatsApp, sem um Face, sem nada. Ele tinha apenas a palavra. Confie, vai, teu filho vive. Cara, isso é perturbador. Isso é perturbador. A única opção dele era confiar na palavra. Em quem está a nossa confiança? Por isso que eu estou dizendo, nós confiamos facilmente na cozinheira do restaurante onde a gente come. Nós confiamos plenamente no médico que trata da gente. Nós confiamos plenamente nos medicamentos que a gente toma. E por que nós não confiamos plenamente na palavra de Deus quando diz: aquele que me buscar em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas? Por que a gente não acredita nisso? Aquele que me buscar de todo o coração se deleitará em mim. Por que a gente não confia nessas coisas? Por quê? Percebe como nós somos desconfiados? Então, nós preferimos as distrações do nosso dia a dia, os aplicativos que nos tiram da palavra de Deus. A gente passa horas e horas em Face, em WhatsApp, em um monte de bobagem. E palavra está lá criando teia de aranha, empoeirada. Por isso que a gente não tem uma fé como a desse homem. Só que Jesus está nos convidando a andar por esse caminho, por essa estrada. É por ela que nós devemos caminhar. E aqui está o maior exemplo. Só confia em Jesus quem obedece Jesus. Só confia em Jesus quem obedece Jesus. Que é um exemplo clássico. Você não tem um amigo de confiança? Quem aqui tem um amigo de confiança? Eu tenho. Tem alguém que não tem um amigo de confiança? Pô, também não precisa ser tão desconfiado assim, né, meu? Você precisa de um amigo de confiança. Quem é o seu amigo de confiança aqui da terra? Seu amigo de confiança aqui da terra, você não chega para ele, não abre o seu coração, você não fala com ele não sabe das dificuldades suas, e ele também não compartilha as dificuldades dele com você? Você não confia nesse amigo de confiança? Só que nós precisamos que Jesus também seja esse amigo de confiança, para que a nossa caminhada seja mais fácil. Abraão tinha um amigo de confiança. Quem era o amigo de confiança de Abraão? Quem? Deus. Só que não foi o Abraão que disse: eu sou amigo de Deus. Isso é que é mais cabuloso. Porque a gente acha que é amigo de Jesus porque está vindo num cultinho de domingo à noite. Sou amigo de Jesus, eu estou lá no culto de domingo à noite. Deixa de ser bobo. Amigo de Jesus é aquele que rasga o coração para Jesus e que se sujeita à palavra de Jesus, que confia na palavra de Jesus. Esse é amigo de Jesus. Abraão foi amigo de Deus porque o próprio Deus antes disse, quando ele vem com a Trindade, vem Deus, vem o Jesus e vem o Espírito Santo em forma de anjo, desce a Trindade. E aí eles descem embaixo de uma árvore
O Abraão vê de longe, vai, se prostra diante. Se fosse anjo, não aceitaria adoração. Ali é uma teofania. Deus na presença de anjos. Na pessoa de anjo, na figura de anjo. E aí, aqueles dois, que é Jesus e o Espírito Santo, vão para Sodoma e Gomorra para destruí-la. E o Abraão fica com Deus. E Deus, antes de Jesus e Espírito Santo partirem naquela figura dos anjos ali para Sodoma e Gomorra, Deus diz para o Filho e para o Espírito, dizendo: eu não vou, de modo algum, deixar de falar ao meu amigo Abraão o que vai acontecer em Sodoma e Gomorra. Cara, você já pensou Deus falando meu amigo Abraão? E quando a gente é amigo, aí sobram uns pedaços maus. Porque o amigo vai te pedir coisas difíceis. Pensa, o Abraão, amigo de Deus. A gente só olha para isso. Abraão, o amigo de Deus. Mas para ele chegar a esse título, Deus pede o seu filho, o seu único filho. Abraão, eu sou seu amigo, não sou? É, Deus. Então, Abraão, o amigo tem que sentir o que o outro sente. Eu vou pedir o seu único filho, Abraão. Olha a semelhança. Abraão tinha 100 anos quando teve Isaac. 15 anos depois, aproximadamente, Deus pede o Isaac para ser sacrificado no monte. Seu único filho, o filho da velhice. Sobe no Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte do Gólgota. Sobe com um feixe de lenha. Coloca nos ombros do seu filho para ele subir com a lenha. Porque você está velhinho e ele não vai conseguir. Põe ele para subir com a lenha. Quem é que sobe o Gólgota com a cruz? Então, Abraão, eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Porque o que eu estou sentindo, Abraão, vai acontecer. Eu vou dar o meu único filho, Jesus Cristo, para morrer no lugar desses pecadores. Para que você, Abraão, seja uma bênção em toda a terra. Porque eu não te disse que você seria uma bênção em toda a terra. Você será uma bênção por causa desse meu sofrimento. Porque o meu filho vai abençoar a sua geração. Esse é amigo de Jesus. Esse é amigo de Jesus. Você é amigo de Jesus? Precisamos caminhar muito ainda, né? Então se esforce, meu irmão. Não é à toa que Jesus disse que para entrar no reino dos céus é com esforço. É Ele que disse, é a palavra dele. A gente é salvo pela graça. Mas nós temos que fazer a nossa partezinha também, viu? Que é buscá-lo. Porque quem é salvo tem desejo de buscá-lo. Não é? Então está aqui o grande exemplo. E a fé verdadeira que Jesus estava desenvolvendo no coração desse homem não era uma fé que precisava de sinais. Era uma fé que precisava não de sentir alguma coisa, porque o que ele foi sentindo, serra abaixo, foi desconfiança, foi tristeza, foi desilusão. Algum tempo atrás chegou uma pessoa para mim, né, conversando, isso eu posso dizer porque é algo que edifica. E jovenzinho, chega para mim e disse, olha, antigamente eu sentia a presença de Deus no meu coração. Eu orava intensamente, lia a Bíblia, mas o meu coração parece que foi tomado de um gelo, que eu não estou mais conseguindo sentir a presença de Deus no meu coração, e eu estou preocupada. Aí eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar, e só ouvindo, e a cabeça a milhão. E de repente, da mesma boca sai, mas
Alguns dias atrás eu estava lendo o Salmo 147, o verso 18, e nele está escrito: Ele enviará a sua palavra e o gelo derreterá. A minha vontade era de pular na mesa e dizer: aí, Deus falando com você. Entrei até no mistério. Aí, Deus, é Deus. Enviei a minha palavra, você não precisa mais sentir. Agora você vai caminhar só confiando na palavra. Eu demorei muito tempo depois de seminário para andar assim. Para confiar apenas na palavra, sem sentir nada. Abrir a Bíblia, às vezes desanimado, mas abri-la e dizer: não, eu vou lê-la. Porque ela é a palavra de vida para mim. Quantas vezes, sem vontade de orar, dobrar os joelhos e dizer: Deus, me ajuda, Senhor, porque eu preciso de Ti, mesmo sem sentir. Isso é fé. É caminhar não pelo que a gente vê, não pelo que a gente sente, mas é caminhar porque Ele disse: vai, crê somente. Em terceiro e último lugar, nossa, como que passou? Nem vi. Vou rapidinho aqui para terminar. Então a gente cresce na fé quando nós somos provados. Verso 51 a verso 53. Nada melhor do que uma provação para nos fazer crescer. Lembram da história do Shed? Aqui. Bem disse C.S. Lewis: a provação é uma péssima companheira, mas uma excelente professora. É nela que a gente aprende a ser gente. Na provação nós temos duas possibilidades: ou nós saímos dela amargurados e desconfiados da bondade de Deus e do caráter de Deus, ou nós saímos dela gente melhorada, gente dócil, gente que sabe o que é sofrer, gente que sabe o que é esperar e às vezes não ter a resposta que queria. Só na provação. E certamente este oficial, ele escolheu a segunda opção. Ele quis sair da provação um homem melhor, um homem mais dócil. É difícil passar por uma provação, é muito difícil. Mas Deus é aquele que dá graça para que passemos pelas provações. Sabe por que é difícil passarmos pelas provações? Porque nas provações nós experimentamos duas coisas, uma ruim e a outra boa. Vamos começar pela ruim? Nós experimentamos desapontamentos. Estando ele a caminho, vieram a seu encontro. Eu imagino que num primeiro momento, quando esse homem está descendo, decepcionado com Jesus, frustrado com as expectativas que criou acerca das diretrizes que havia determinado para que Jesus seguisse. E Jesus frustra esse homem de todas as formas, apesar de ter demonstrado um interesse imenso em buscá-lo. No meio da distância, no meio das dificuldades, no meio dos perigos do caminho. E aí você percebe um grande desapontamento. Cristo o obrigando a andar sozinho estes 40 quilômetros. Sozinho. Que desapontamento, irmãos. Sabe o que isso significa? Que às vezes Deus nos permite andarmos um pouco sozinho, mas não significa que Ele nos abandonou. Mas é para que a gente tenha a experiência de quão importante Ele é na nossa vida, do quanto nós necessitamos dEle, do quanto Ele é essencial. Ele permite estas coisas
para que sejamos desapontados mesmo. A gente faz tantos planos. Quantas pessoas que fazem planos? Daqui tantos anos eu quero estar ocupando tal posição, e a pessoa se dedica àquilo e vai de cabeça naquilo. Antes da metade pode ser diagnosticado um câncer fulminante, daquele que vem para arregaçar. E aí? O que adiantou? Correu tanto, correu atrás do quê? Você está entendendo? Por que nós devemos buscar primeiro as coisas de Deus? Hoje, por exemplo, certamente tem alguns que são participantes de culto de domingo à noite. Sabe onde eles estão hoje? Lá no show do Wesley Safadão. São tão safados quanto o cantor. São safadões. Estão se sentindo ainda amigos de Jesus. Deixa de ser safado, rapaz. Você é amigo do safadão. Você está entendendo? Só que não esquenta não, filhinho. Vai chegar o dia. Vai chegar o grande dia. Senhor, não quis ir porque estava com vontade de ver o Safadão cantar. Então vai lá com o Safadão. Vai lá assistir de camarote o show dele. Vai ter bastante efeito de fumaça, fogo. Muito. Segundo, na provação, a gente também experimenta vitórias. Você percebe como que o texto termina? Dizendo que a febre o deixou ontem, às 7h, ou às 13h, 1h da tarde. Faz questão de que no meio daquela caminhada angustiante, Jesus permite que os servos venham. Agora imagine esse homem distante, descendo a serra, olhando lá embaixo e vendo os seus servos vindo. É mais difícil esse encontro do que se ele estivesse caminhando sozinho, porque ele está vendo o pessoal subindo, provavelmente subindo correndo, porque boas notícias se davam assim também. Ele olha dizendo: meu Deus, será? O que eu vou ouvir? O que eu vou ouvir? Ele poderia ter ouvido: seu filho morreu. Poderia. Mas sabe por que ele não ouviu que seu filho morreu? Porque Jesus disse: vai, o teu filho vive. Então podemos confiar na palavra de Jesus. O que ele diz, acontece. Se ele tivesse dito: vai morrer, como ele disse para Davi: Davi, pode parar, filhinho, de jejuar, porque o filhinho do pecado seu vai morrer. Pode parar de jejuar. Isso é que a gente não quer ouvir. Isso é que a gente não quer ouvir. Mas quando esse pessoal chega, a primeira pergunta que ele faz é: que hora que ele ficou bom? Que hora? Ele sabia. Tanto é que ele sabia a hora, ele só queria uma confirmação para crescer mesmo na fé. Não, agora comprovou mesmo, agora eu tenho fé. 1 hora, exatamente a hora que Jesus falou. Exatamente. Irmãos, na provação a gente aprende que nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Na provação a gente aprende que Deus tem a hora dele agir. Nós precisamos aprender a esperar a hora de Deus. Pode ser a 7h, pode ser 1h da tarde, não é agora. Deus tem a hora. E Ele nunca vai chegar atrasado. As irmãs
Marta e Maria disseram: Senhor, se tu tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Jesus nunca chega na hora atrasada. Jesus não é igual aos crentes de hoje, que chega na hora que o culto começou, ele chega 20 minutos depois, 15 minutos depois. Não, Jesus ele chega exatamente na hora necessária. Nós estamos acostumados com os atrasos dos homens, mas com Jesus não. Então, entenda, a provação vem, tem dia para acabar, meu filho. Vai chegar o dia que você vai sair dessa luta, dessa capenga que você está vivendo. Vai chegar a hora. Pode ser amanhã 1h. Ou pode ser daqui 10 anos. Dá amém também agora? Só dá amém se for aí amanhã, é 1h? Fala aleluia! Não fala, né? Então, mas é assim que acontece. Não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Então eu termino aqui com esta fala importante, que o critério para nós andarmos com Jesus é a fé. Quer andar com Jesus? Precisa de fé. E fé não é sinais, não é milagres. Fé não é isso. Fé não é isso. Isso não é fé. Tira da sua cabeça. Aliás, se isso fosse um sinal de fé, Jesus não terminaria o Sermão do Monte no capítulo 7 como ele terminou. Dizendo para aqueles meninos que chegaram para ele e disseram assim: Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. Jesus: muito bem, vocês expulsaram mesmo, e só expulsaram porque foi em meu nome. Nós impusemos as mãos e realizamos sinais e prodígios em teu nome. Muito bem, realizaram. Realizaram sim, sinais e prodígios, e só realizaram porque foi em meu nome. Aí Jesus olha para ele: mas eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno. Não é fé. Porque eles não obedeceram à palavra. Eles bagunçaram com a palavra. Tiraram proveito da palavra. Se enriqueceram com a palavra. Vocês estão pensando que esse povo que vive realizando esses sinais e pegando o dinheiro do povo, deturpando a história hoje, por exemplo, porque muitos deixaram de dizimar, muitos deixaram de ofertar, por causa dessa bandidagem, desses pilantras que fazem o que fazem em nome de Jesus. E aí criou-se esse estigma de que dízimo não é para hoje, de que nenhuma igreja precisa de oferta. Nada disso, isso é bíblico. Quando a gente faz com amor, com dedicação, com devoção, Deus recebe. Claro que Ele recebe. E Ele recebe como forma de gratidão, de culto. Aí vem esse pessoal com esses milagres, deturpam e gera um monte de gente incrédula na palavra de Deus, porque está lá, rasga a Bíblia, rasga. Ah, mas isso daqui é uma promessa lá para o Antigo Testamento. Tá, mas Jesus foi prometido quando? Foi lá no Antigo. Então, aquilo lá só servia para eles também? Ah, me poupe, me economize, né? Então nós precisamos ter a consciência de confiar em Jesus, na palavra dele, e obedecer à palavra dele. Sabe quando nós crescemos na fé? Sabe quando? Quando nós buscamos Jesus. E buscamos Jesus pelo motivo certo. Nós não viemos aqui buscar Jesus para ficar rico. Por isso que não tem essa ideia, dê e Deus te devolverá 1000 vezes. É mentira. É mentira. Isso é usurpação. Nós viemos buscar Jesus porque Jesus veio dar vida, e vida plena. Nós crescemos na fé quando confiamos em Jesus, mesmo sem sentir. Mas nós resolvemos obedecer a palavra e vamos caminhar por fé.
Crescemos na fé quando somos provados por Jesus. E na provação, nós aprendemos a esperar a hora de Deus.